Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Deise Rose, eu sou professora de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nessa unidade, iremos abordar os seguintes temas: diversidade religiosa, religião, crenças e filosofias de vida, raízes religiosas e ética. Nosso objetivo é perceber o quanto a diversidade nos enriquece e como o respeito à diversidade, seja ela cultural, religiosa, social, étnica, nos faz viver bem. Então vamos lá. Diversidade pode ser entendida como o conjunto de diferenças e valores compartilhados pelos seres humanos na vida social. A diversidade está ligada à qualidade de pluralidade. O significado de pluralidade, que se apresenta em grande número: multiplicidade, numerosidade, abundância, profusão, sem número, sem fim. À medida que convivemos e compartilhamos nossos valores, ampliamos nossa diversidade, nos tornamos mais plurais. Um exemplo disso é a religião. A diversidade religiosa brasileira é sinônimo desta pluralidade. É a marca da nossa população, pois mais de 80% da população brasileira tem alguma crença. Porém, ao encarar a diferença como inadequada por conta de valores determinados por um grupo social ou por uma cultura, geramos uma série de comportamentos que são prejudiciais ao nosso relacionamento. São eles: o preconceito, a discriminação e a intolerância religiosa. Estes comportamentos ainda são encontrados continuamente na sociedade atual e é um reflexo mais profundo da violência e da exclusão social. Importante resgatar o que afirma a Constituição brasileira. A liberdade de consciência e de crença é inviolável e que a proteção aos locais de cultos e suas liturgias é garantida por lei. Por isso, pensar a diversidade é importante para a construção de valores e atitudes de nossa identidade. E compreender e respeitar a diversidade religiosa é o melhor caminho de convivência entre todos. Não seria os religiosos os primeiros a dar o exemplo desta convivência? O que significa religião? O conceito mais comum é o de religare, do latim, que significa ligar outra vez, atar, unir. Religar o quê? A quem? Ligar o ser humano imanente ao divino, ao sagrado, transcendente. A busca do sagrado, então, através da religião, deve conduzir à paz, à felicidade, ao respeito. Conforta e alimenta a alma, anima nossa esperança, agrega valor à vida humana. Toda e qualquer atitude de intolerância que negue sentido ou a finalidade das religiões fere o ser humano em sua essência. Portanto, é importante conhecer nossas raízes religiosas. A diversidade religiosa brasileira tem em suas raízes 4 matrizes: a indígena, a europeia, a africana e a oriental. E são inúmeras as representações hoje em nosso país. Vejamos as crenças indígenas. Cada povo indígena constitui-se como uma sociedade única, na medida em que se organiza a partir de uma visão particular própria. Ele baseia e fundamenta toda a sua vida social, cultural, econômica e religiosa. Desse modo, a principal marca do mundo indígena é a diversidade de povos, culturas, civilizações, religiões, enfim, uma multiplicidade de formas de vida coletiva e individual. As religiões afro-brasileiras. Elas recebem nomes diferentes dependendo do lugar e do modelo de seus ritos. No Nordeste, há o tambor de Mina, maranhense, o Xangô pernambucano e o candomblé baiano. No Rio de Janeiro e São Paulo, prevalecem a Umbanda e o candomblé.
e no sul, o batuque gaúcho. Isso evidencia as permanências e as transformações africanas nas religiões afro-brasileiras. E as religiões cristãs? No Brasil, tem-se presente as vertentes do catolicismo romano, que é subordinado ao bispo de Roma, da ortodoxia oriental, que se dividiu da Igreja Católica após o Grande Cisma em 1054, e do protestantismo, que surgiu durante a Reforma do século XVI, sem falar do grande número dos espíritas. Outro grupo significativo são os judeus, muçulmanos e os budistas. Mas também não podemos esquecer que o último censo revelou que 7,4% da nossa população, ou seja, 12 milhões e meio, se declarou sem religião. Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola comunidades em todo o mundo. Mesmo com tamanha riqueza de diversidade religiosa no Brasil, esse problema está relacionado majoritariamente ao racismo, pois a intolerância religiosa é praticada em maior escala contra os adeptos das religiões de matriz africana. Reafirmo que toda atitude de intolerância fere o ser humano em sua essência. E por quê? Vamos entender. Os valores religiosos dizem respeito às relações entre o homem e um Deus. Esses valores têm como fundamento o amor, a fé e a esperança, mas também paz, pureza, entre outros. Formam o conjunto de princípios éticos da religião. Muitas vezes, os valores religiosos coincidem com os valores morais ou os valores éticos que pertencem ao terreno laico. A solidariedade e o respeito, por exemplo, são valores humanos que podem ser considerados valores religiosos quando um indivíduo os adota a partir de um livro sagrado ou do conselho de um líder da sua crença. Mas também são valores universais que se estabelecem a partir da educação. E ainda, os valores religiosos têm um importante papel na constituição da sociedade. Muitas religiões contribuem para a humanização das sociedades, quando buscam ajudar as pessoas a serem felizes e solidárias umas com as outras, bem como quando promovem a defesa da vida, a defesa do bem comum, a justiça, a fraternidade e o respeito entre todos os povos. Por isso, é incompatível ser religioso e praticar intolerância religiosa. A intolerância religiosa é uma violência à dignidade e à liberdade de crença das pessoas. O artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, em público ou em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Portanto, os temas dessa unidade estão ligados pelo respeito à liberdade religiosa. Depois de escutarmos tudo isso, vamos refletir. Quem é você? Seus costumes, seus pensamentos? Somos uma mistura de raças, de crenças, em todo o planeta. Somos todos iguais, mesmo com tantas diferenças. Religiões e etnias. Viva as diferenças! As diversidades não devem ser discriminadas. A falta de informação é que leva ao preconceito. Este nos impede de enxergar de fato. E lembrando Antoine de Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com os olhos do coração. O principal compromisso ético que todo ser humano deve assumir é o de tratar as pessoas como pessoas. Para isso, é necessário desenvolver o respeito mútuo, procurando entender o ponto de vista do outro, mesmo que não esteja de acordo com seus princípios e teorias. Os valores ajudam a guiar nossas vidas, mesmo que sejam para mim fundamentais e para outra pessoa podem ser banais. Sendo assim, saber respeitar os valores dos outros também é um valor que agregamos. Nossa ação é importante demais
para transformar essa realidade de intolerância. E como dizia Gandhi, não é preciso entrar para a história para fazer um mundo melhor. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula e bons estudos!